E aí pessoal, hoje a gente está aqui com o Maurício Wallace, que trabalha com ilustração, colorização, letreiramento, para história em quadrinhos, graphic novels, e entre outros projetos que ele comentou para mim já. O Maurício já treina Kung Fu há 9 anos, e aproveitando esse tema eu vim aqui na academia onde ele já pratica essa arte marcial. E isso também acabou trazendo muitas referências para ele, até mesmo no trabalho. Então depois ele vai acabar falando um pouquinho mais disso pra gente. Então se você gosta de ilustração, de colorização, então vamos lá! Então, eu trabalho com quadrinhos já fazem mais ou menos uns 10 anos, né? É tempo que eu entrei na editora Mitos, que ela presta serviço para Panini, né? E lá eu trabalho até hoje como diagramador e comecei a ter acesso aos arquivos em alta resolução de quadrinhos, né? Então isso começou a chamar minha atenção para a própria arte, né? Eu já quis desenhar quando eu era mais jovem, quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu queria ser desenhista, mas aí eu tinha abandonado esse sonho, né? Entendia muito bem a parte de luz e sombra, né? E isso eu vi quando eu vi que era um caminho possível, aí me interessou mais e eu fui atrás, né? Comecei a estudar, comecei a guardar todos esses arquivos que eu tinha de alta resolução como uma referência visual, né? Para eu consultar, para ver como os caras faziam, né? Você fez curso? Como é que foi o seu desenvolvimento, assim, no início, principalmente? Então, no início foi tentativa e erro, sozinho, né? Observando esses arquivos em alta resolução que eu tinha, que eu fui testando, via como os caras faziam e experimentando fazer, só que acabei ficando meio limitado, né? Eu cheguei num ponto que eu não conseguia evoluir sozinho. Eu fiz um curso com o Márcio Menes, um colorista da Marvel hoje em dia, né? Se não tivesse feito esse curso, eu não teria conseguido trabalhar na área tão cedo, sabe? Porque a visão do profissional é completamente diferente. Tem coisas que eu não imaginava que você precisa saber para ser um colorista, né? Você disse que já luta Kung Fu há 9 anos, né? Sim. E você teve aí um dos seus trabalhos, eu vi que foi colorir a revista do Tekken, né? Como é que foi essa experiência para você? Cara, foi curioso, né? Porque veio de um teste. Normalmente quando eu pego algum trabalho, é assim, né? Eles passam algumas páginas pra gente colorir como teste. Aí eu vi que era o Tekken e eu falei, não acredito, né, cara? E exatamente por ter essa ligação com a arte marcial que eu fiquei tão empolgado e impressionado, né? Eu vi a arte do desenhista, eu achei super legal e vi que isso tinha a ver com esse meu lado de artista marcial. Eu falei, cara, preciso muito pegar esse trampo. Aí eu me esforcei pra caramba, fiz vários testes, assim, né? Experimentações pra ver o que ficava mais legal. Aí teve uma lá que eu curti mais e tal, e mandei pros caras, né? Mas não sabia o que ia rolar, né? Porque normalmente é assim, você manda, às vezes, passa meses e você ou tem um não depois de muito tempo, ou do nada vem uma, você pegou aquele trabalho, tá? Esse foi esse caso, né? Eu fiz o teste, super empolgado lá, mas sem muita noção do que ia rolar, né? E quando eu fiquei sabendo que eu tinha pego e tal, que os caras tinham adorado o meu trabalho, eu dei pulo de alegria, assim. Teve um que foi antes desse, que foi muito curioso, porque o primeiro trabalho que eu fiz de colorização foi para uma revista da Dynamite que chama Magnus, que é um cara, que é um super-herói que luta com os robôs, enfim, que é uma releitura de um quadrinho antigo, né? Aí muito tempo depois, Fred Van Lente, que era o cara que era o roteirista desse material, falou, tem um trabalho aí, você quer fazer? Eu falei, quero, né? Eu falei, beleza, eu vou te passar os detalhes depois, né? E eu sempre fui curtir heavy metal, né? Isso sempre foi muito forte na minha vida, até hoje, inclusive. Chegou as páginas pra eu fazer o teste, era um quadrinho do Slayer, né? Perfeito, cara, metal e quadrinhos. Então eu tive essa sorte na minha carreira, né, de acabar juntando as coisas que tem muito a ver comigo e com a minha profissão, né? Curiosamente, esse trabalho foi o que melhor me pagou até hoje, né? Além de ser um negócio que eu curti pra caramba fazer, né? Que tinha muito a ver comigo, eu fui bem remunerado. E assim, eu sei que, né, você já estudou bastante, já praticou bastante, fez diferentes estilos, né? Você tem alguma referência que até hoje você fala assim, nossa, esse cara, o trabalho que ele faz é absurdo? Tem bastante, tem alguns nomes pra citar. Aqui no Brasil, só aqui já dá uma lista gigante, né? Que tem o Rod Reis, que hoje em dia ele virou desenhista, né? Mas ele foi um dos grandes coloristas nacionais, que trabalhou pra DC durante anos, né? Tem o Frank Martin, que trabalha pra Marvel até hoje, também é incrível o trabalho dele. Eu fiz alguns workshops com ele também, mudou bastante a minha visão da coisa, né? E aí teve o Márcio Menes, que tá na Marvel também hoje em dia, que foi professor direto, né? Que eu estudei
no dia a dia ali com ele, que também... Aí teve o Marcelo Maiolo, que eu fiz um workshop com ele, que mudou o meu processo totalmente, assim. Eu peguei o jeito que ele fazia as coisas e mesclei com algumas coisas que eu sabia, né? Agilizou muito o meu esquema de trabalhar, né? Também tem a Chris Petter, que também é incrível, faz muita coisa pra Marvel, pra DC, e eu também já cheguei a fazer um workshop com ela. Lá fora tem muita gente também, mas os que eu gosto mais são a Laura Martin, que eu acho que ela que me fez querer ser colorista, né? Foi o primeiro trabalho que eu vi que eu falei, nossa, que demais isso. Com a parte de luz e sombra que eu sei, acho que dá pra tentar chegar nisso, né? Tem o Justin Ponsor também, que é um cara incrível. Como é que é o processo? No momento que você recebe a ideia ou mesmo o trabalho, como é que você vai levando o passo a passo mesmo disso? Então, primeiro, chegam as páginas em preto e branco pra mim, e o roteiro. Não vem todas as páginas de uma vez, né? Porque eu vou fazendo à medida que o desenhista vai fazendo também. Os coloristas acabam sofrendo um pouco com isso, porque a gente é a última ponta do processo, né? Então tem o roteirista, aí ele passa pro desenhista, o desenhista faz as páginas. Em alguns casos tem o arte finalista, que é o cara que passa o nanquim. Hoje em dia não tem tanto mais isso, né? O próprio desenhista acaba finalizando de forma digital. Aí depois disso, esses arquivos em preto e branco são mandados pro letrista, que são os balãozinhos, né? E pro colorista, que sou eu. Nesse momento, eu pego o roteiro e vou fazendo as páginas de acordo com o roteiro, né? Aí eu dou uma lida no roteiro e penso na ambientação, né? Então eu vejo que, por exemplo, os caras estão lutando num lugar que tá cheio de fumaça e é uma fumaça venenosa. E aí eu associo isso, em geral, com alguma cor, né? Então eu penso, tá, então vai ter mais tons de verde para representar essa fumaça tóxica. Nisso, quando as páginas chegam para mim e eu vou pensando nessas coisas, eu passo para um outro profissional, que é o flatter, que todos os coloristas usam. O que acontece? O flatter, ele é a cor base que vai servir só para o colorista selecionar no Photoshop aonde ele vai pintar. Então ela não precisa nem ser uma cor perto do que vai sair no final. Aí à medida que ele vai terminando as páginas, ele vai me mandando. Aí eu recebo lá as páginas e aí eu começo o meu processo. Que é, primeiro eu pego essa página que ele fez, essa parte de flat que ele fez, crio uma camada nova em branco, porque eu não quero me influenciar pelo que ele fez, né? E aí, baseado no roteiro, dependendo se já é uma HQ que eu conheço ou não, eu vejo quais são as cores reais das coisas, né? Então, o tom de pele das pessoas, cor de cabelo, cor de uniforme, e aplico essa cor. Depois disso, eu penso nessa coisa da ambientação, né? Que eu dei o exemplo lá da fumaça tóxica. Então, nesse caso que eu falei do verde, eu vou jogar tudo um pouquinho pro verde para ambientar. Depois disso, eu preciso pensar na narrativa do roteiro, né? Então, quais são os pontos mais importantes de cada quadro? Então, eu tenho que direcionar o olhar do leitor para aqueles pontos. Então, eu vou trabalhar minha paleta de cores para reforçar isso, né? Então, se eu colorir, por exemplo, o Superman no meio de uma cena de luta, ele vai ser o ponto mais importante e ele vai ser o que vai chamar mais a atenção. Então, as cores em volta dele não vão poder ter tanto destaque quanto ele. Então, eu acabo guiando a minha escolha de cores e minha iluminação para reforçar isso. Feito essa parte básica, né, de escolhi a paleta de cores, aí eu faço um render básico, né, que o render é a volumetria. Então eu vou marco onde tem sombra, penso sempre de onde vem uma luz geral para ir iluminando tudo naquela cena de acordo com essa iluminação. Aí depois que eu fiz essa iluminação base, eu defino os pontos de luz mais fortes, né, que são, sei lá, explosões ou lâmpadas mesmo, ou sei lá, um sabre de luz, por exemplo, né, que vai emitir a própria luz. Então eu penso nisso e aí eu dou uma tratada final, assim, eu aumento onde precisa ter mais contraste, diminuo onde está com muito contraste. Até no Photoshop, dando um exemplo bem específico, né, eu puxo uma camada de overlay. Em alguns pontos específicos eu vou abrindo umas cores diferentes só para deixar a página mais rica e não tão monótono, né? Mas aí a gente tem que fazer tudo isso sem quebrar essa coisa que eu falei, né, do que vai chamar a atenção, do que está em primeiro plano, segundo plano. Mas aí, Maurício, então assim, você tem alguma dica que você queira passar pro pessoal que está querendo começar a trabalhar na área, assim? Eu acho que, como autodidata, você vai demorar muito mais. É possível, a maioria dos coloristas no início começou assim, mas se você tiver um instrutor, uma pessoa para te guiar, vai facilitar muito o seu trabalho. Então eu acho que sempre que tiver workshop com esse pessoal, vale a pena ir atrás. Tá ruim de grana?
Tem o Sesc Pompeia também, ele tem alguns cursos voltados para isso, né? Então acho que dá para correr atrás. Na internet também tem bastante coisa, né? O próprio Marte Gracia, né, que é um colorista da Marvel, ele disponibiliza algumas coisas no canal dele no YouTube, né? Então no YouTube você também consegue encontrar bastante coisa, mas eu ainda acho melhor se você tiver aula com um professor ali na sua frente, porque ele vai te mostrar coisas como você resolveria, como ele resolveria aquilo. Então eu acho que fica mais fácil se você tiver alguém te guiando ali para ajudar você nesse processo, nessa caminhada, né? Bom, legal, Maurício. Valeu por esse tempo que você deu pra gente, pelas dicas que você passou pro pessoal. E se você gosta, então, de ilustração, de colorização, segue o Maurício lá no Instagram, segue aqui também a gente no canal, no YouTube, para vocês sempre poderem ver novas dicas que a gente for postando aqui, entrevistas e tudo mais. Então, até o próximo vídeo. Falou, galera!